Olá, amigos, seguidores do canal Conversa Boa. Estamos aqui hoje em mais uma noite recebendo o querido Márcio Barroso Santa Rosa, consultor ambiental, e também o meu amigo Cláudio Aranha. Ele é especialista em gestão pública. Hoje o papo é meio ambiente. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo e vamos ver se a gente consegue trocar um pouco de uma conversa boa aqui sobre a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Cláudio. Boa noite, Márcio. É um prazer mais uma vez te ver. A gente trabalhou junto lá no PISAN, é um programa de saneamento em torno dos municípios da Baía de Guanabara. Foi uma experiência muito bacana, fiquei muito feliz em te conhecer, não só pela competência e também pela pessoa que você é. Obrigado, Cláudio. Olha, primeiro é um prazer imenso, né, saber que você está já desenvolvendo esse programa das lives aí com o Marcelo da Conversa Boa. É pena a gente não estar podendo estar tomando uma boa num boteco, conversando, e a gente já está acostumando com essa questão do home office, né? E as pessoas estão aí assistindo e logo... Hoje eu tive notícia até que o Jardim Botânico já abriu o Parque da Tijuca também, então aos poucos a vida vai tomando normal com os cuidados que as pessoas certamente têm que ter, porque não podem se expor, né? Essa coisa toda, com certeza. Perigo danado. Mas olha, a gente vai avançando. Vai. Mas, Cláudio, é um prazer e também uma responsabilidade falar sobre a Baía de Guanabara, né? Porque eu comecei já há mais tempo. Eu não sei se você sabe, talvez eu peguei lá atrás no PDBG. O PDBG tinha um setor pequeno em relação ao valor do projeto todo. O projeto todo era de 790 milhões, né, de dólares. Então, era 1 bilhão e alguma coisa de reais. Mas tinha uma componentezinha chamada PAC, que era de ação cultural. Eu venho de muitos anos na área de cultura, né? Então, essa parte era a parte que ia envolver os municípios da Bahia, Cláudio, na educação ambiental. E eu fazia parte da subsecretaria de meio ambiente do Estado na época. Não tinha secretaria de ambiente, tinha subsecretaria. E eu fui designado para fazer uma pilotagem dos municípios da Bahia para ver quais organizações sociais já estariam disponibilizadas para poder participar do trabalho do PDBG na área de escolas. Então, ali já teve um trabalho genial, que foi, inclusive nenhum outro projeto, nem a opção conseguiu isso, que foi colocar todas as escolas em articulação. Foi um trabalho espetacular das professoras da UERJ na época, e eu pude, então, despertar esse interesse das organizações sociais que estavam em torno da Bahia, nos municípios, para já tomar pé do que seria o PDBG, do que viria depois. Então, eu venho lá de trás, rapaz, é uma experiência. IDBG, o que era o IDBG? O PDBG, Programa de Disposição da Baía de Guanabara. O que aconteceu ali, Marcelo? A gente estava já vivendo uma situação global de preocupações sobre o meio ambiente, tá certo? Então, o Brasil já tinha sido escalado pelo Rio de Janeiro para ser a sede da Conferência Mundial, a primeira Conferência Mundial de Ecologia. Tá certo? Foi a Rio 92. Você devia estar ainda pequenininho, mas é com 92. Então, o governador era o Brizola, né, querido Brizola, né, Cláudio? Especialmente aí para você. Para mim era o Brizola, né? Para mim é o Brizola, magnífico. Então, e no federal era Collor, mas o Collor tinha uma questão com o meio ambiente importante lá também. Então, os dois alinhados conseguiram um recurso do BID, nesse valor de 740 milhões de dólares, para focar na questão da Baía de Guanabara, que era a maior preocupação já desde então, a questão do Rio de Janeiro em termos ambientais, né? A questão da água, a questão do saneamento. Então, esse recurso veio e, através do PDBG, Marcelo, a gente conseguiu construir em volta da Bahia. Nós tínhamos uma estação de tratamento, só que era a Penha, e a da Ilha Governador pequena. Mas a gente construiu, naquela época, construímos Alegria, que é a maior estação de tratamento que a gente tem, construímos Sarapuí, Pavuna, construímos Paquetá, Icaraí e uma pequena estação em São Gonçalo. Então, o que a gente chama de colar de estações de tratamento em volta da Bahia foram construídas, fora a rede, tubulações e elevatórias, com recurso do PDBG.
Então, esse programa foi muito importante. Né, se não tivesse tido esse investimento, hoje a situação seria muito pior. Sem chance. Imagina a quantidade de descarga de esgoto que só a cidade do Rio de Janeiro produz, que nós já somos quase 7 milhões. Se você contar os 15 municípios que estão em volta da Bahia, né, 7 estão na orla e os outros demais 8 estão no fundo da Bahia. Praticamente toda a descarga de produção de efluentes domésticos, né, ela vai para a Baía de Guanabara, tá certo? Então, você imagina se seria possível existir, se hoje a gente tem carência, né, de um percentual bastante alto ainda de cobertura de universalização de esgoto, você imagina sem essas estações. É fato, né, Aranha, que as estações hoje funcionam numa capacidade bem menor do que a gente chama de carga. Bem menor. Né? Elas foram construídas para ter uma capacidade maior de absorção. Mas aí, esse foi um dos problemas do PDBG, quer dizer, a parte positiva é essa, se construiu, mas também acabou resultando numa CPI, né, Cláudio? Porque algumas empresas não cumpriram os contratos conforme estabelecido, nem com a agência japonesa, que financiava o projeto, junto com o Banco Interamericano. Então, isso resultou numa CPI. CPI são sempre um processo de reação pós-problema, para poder reaver quais prejuízos aconteceram e tudo mais. Mas a gente perdeu uma parte desse investimento, porque muitas das conexões que tinham que ser feitas da área toda da bacia hidrográfica da Bahia, que é o sistema de rios, né, que está em volta da Bahia, e que isso deveria ser canalizado para as tubulações, para os dutos, e os dutos para os coletores que levam para as estações. Muitas dessas ligações não foram complementadas. Então, isso acabou gerando um problema, que muita coleta de esgoto é feita, mas jogada nos rios. Então, com um certo gap que houve aí entre um projeto do PDBG, que é esse, e o que nós trabalhamos junto com o Cláudio na Opsan, houve esse tempo até vir um outro projeto com essa capacidade de financiamento. Boa parte desses recursos, boa parte desses efluentes foram atingindo os rios, e os rios hoje estão praticamente poluídos. A gente não tem sequer um rio da região metropolitana despoluído, o que é uma coisa absurda, em princípio, do ponto de vista ambiental. Né? Que terrível. Santa Rosa, hoje nós temos no Rio de Janeiro, são 15 municípios em torno da Baía de Guanabara. Isso. Temos 35 rios que desembocam na Baía de Guanabara e temos uma população de 12 milhões aproximadamente de habitantes. Na região metropolitana. Na região metropolitana. Qual seria a solução, qual a intervenção que nós poderíamos fazer para amenizar, para recuperar a questão da Baía de Guanabara? Olha, a gente tem que pensar o seguinte: o projeto que nós trabalhamos junto, o PSAN, que é o Programa de Saneamento Ambiental, ele já foi uma revisão. A mesma financiadora do PDBG foi financiadora do PSAN, tá certo? O BID. Sim. O recurso foi um pouco menor. No caso do PSAN foram 690 milhões, alguma coisa assim, de dólares. Então, a gente já, desses dois projetos, a gente já tem 1 bilhão e caquerada aí investido na Bahia. O PSAN, ele reviu tudo que o PDBG tinha feito de bom e o que teria que ser refeito ou complementado dessa cobertura de redes, de conexão com as estações, e melhorar a capacidade dessas estações, tá certo? Então, se você tivesse toda essa cobertura completa de tomada, de coleta de esgotos, direcionada para as estações, nas suas capacidades plenas funcionando, você teria praticamente uma cobertura geral de coleta, afastamento de esgoto, que a gente chama, tá certo? O PSAN, Cláudio, você deve lembrar, você veio no segundo grupo, o primeiro grupo veio em 2012, que a gente praticamente, quem era o nosso colega que era o gerenciador era Gelson, né? Ali teve uma mudança importante que o BID percebeu, porque o banco, para poder financiar essa quantidade de dinheiro, que é muito dinheiro, eles fizeram uma auditoria muito grande, PDVG, tá certo? Aí sim, quando assumiu um outro grupo na Secretaria de Estado, aí veio Carlos Mink, todo um grupo novo, que eram os ambientalistas que antes até criticavam um pouco a forma que as políticas públicas de saneamento eram feitas, o banco falou, não, agora existe um outro pessoal,
vão botar fé de que existe um novo grupo trabalhando, né? E aí, o que acontece? Já havia um pacto pelo saneamento, né, que esse grupo já estava tocando para frente. Aí não pegava só a parte de esgotos, não. Incluía também lixo, incluía toda a parte de drenagem, porque o saneamento ambiental pega as 4 coisas, né? O abastecimento, saneamento, que é o esgoto, mais o lixo, resíduos sólidos e drenagem, que é rede fluvial. Tá certo? Rede pluvial, água de chuva. Bom, o PSAN, então, teve que ler PDBG, ver o que não tinha dado certo e fazer uma coisa ainda melhor. Você não pode, né, incorrer nos mesmos erros 2 vezes, pelo menos nos mesmos, né? Aí o que acontece? Nós fizemos ali no PSAN, aí você já pegou essa coisa lá, nós fizemos uma componente inteira só de infraestrutura para melhorar essas estações, fazer as ligações que não estavam feitas, aumentar a capacidade, né, de receptividade dessas estações, de todo o esgoto coletado corretamente, sem jogar nos rios. Tinha uma outra componente que dava força para a SEDAI, que fortalecia a SEDAI, fortalecia aquela agência que tinha sido criada, a Genesa, agência reguladora. Tinha a parte de trabalhar com os municípios. Foi componente 2, né? Fortalecimento institucional. Exatamente. Tinha uma componente que era montar uma base de dados. Você deve lembrar, a gente montou um escritório todo ali no centro da cidade, tinha 2 andares, os engenheiros trabalhando embaixo, a gente trabalhando na concepção. E nós fomos buscar experiências no exterior, tá certo? Para ver como é que outras baías no mundo. Eu já tinha essa experiência, por quê? Porque eu queria que você, não te interrompendo, você está entrando numa fase legal da conversa, eu queria que você falasse da cooperação técnica que você está falando. Do exterior vai entrar na cooperação técnica. Então, olha só de onde que vem essa história. Eu, em 98, Aspásia Camargo, que vinha do Ministério do Meio Ambiente de Brasília, voltava para o Rio e queria criar um centro de sustentabilidade na FGV. Então, ela me chamou para ser o coordenador técnico. Um dos projetos mais bacanas que a gente fez lá foi um seminário internacional sobre a Baía de Guanabara. Isso foi em 2000. Então, eu trouxe pessoal de Veneza, trouxe um pessoal de Chesapeake, a primeira vez, que é uma baía interessante dos Estados Unidos, enorme, ela é 17 vezes maior que a Baía de Guanabara, para você ter uma ideia. Caramba! Né? De água, é. Trouxemos um japonês, também fantástico, de Tóquio, e trouxemos o pessoal de Veneza, que a gente sabia que Veneza tinha um trabalho, que é uma lagoa, não é uma baía, mas eles tinham um trabalho lá de despoluição, que eles estavam usando oxigenação das águas e todo um trabalho de filtragem das estações. A gente queria um modelo também até para as lagoas que a gente tem aqui, Rodrigo de Freitas, Lagoa da Barra e tudo mais. Esse seminário foi muito interessante, porque quem patrocinou o seminário foi a Petrobras. Só que ocorreu o acidente do vazamento de petróleo, que foi um desastre horroroso, vocês devem lembrar disso, pelo menos notícias se estiverem ainda pequenos, né? E a Petrobras, então, recebeu uma multa também de 50 milhões, que eu estava por lá. Essa multa foi aplicada numa estruturação de trabalho de resíduos sólidos em cada um dos municípios. Boa parte desse trabalho se perdeu no meio do caminho, mas eu já tinha essa experiência de trazer o pessoal de fora, que tinha, né, experiências em fazer gestão de baía. Aí entra a cooperação técnica, então, do PSAN, né? A gente tinha um contato interessante via Axel, lá de Niterói, porque ele tinha os companheiros da América, ele já falava com essa baía de Chesapeake também, e nós pesquisamos. Então, essa cooperação técnica foi feita no governo do Sérgio Cabral, tá certo? Já era um momento muito interessante, porque tanto ele quanto o prefeito na época, Eduardo Paes, quanto o Lula, presidente, estavam alinhados politicamente, e a gente já estava para receber a Olimpíada. E eu somava uma outra experiência, que era de ir para o Comitê Olímpico, não sei se você lembra disso, para ser a pessoa para montar o plano de gestão ambiental da candidatura, que eu tinha uma equipe que trabalhava com o pessoal da Copa, a gente fez um trabalho também muito bacana. Então, estava somando tudo isso para o PSAN ter essa força que teve. Então, a gente traz a Universidade de Maryland, que era a experiência de científica, que os caras são bárbaros, você deve lembrar, e fizemos uma licitação, o que hoje está muito na moda, que é um chamamento público, que é uma chamada pública, e a empresa que ganhou foi uma empresa americana, KCI,
E eles trouxeram toda a experiência dessa cooperação técnica, onde a gente montou, revendo tudo que tinha sido estudado para a Bahia antes, desde o PDBG. Nós já tínhamos um plano diretor de recursos hídricos também feito para a Baía de Guanabara. Somamos toda essa informação. O trabalho que os japoneses tinham feito lá atrás no PDBG é espetacular até hoje, está tudo digitalizado pela CEA, todo o mapeamento da Bahia, toda a coisa da hidrologia, da questão das cidades, os problemas. Esse trabalho dos japoneses é um trabalho espetacular. Também está sempre à disposição da biblioteca para quem gostar de estudar e se interessar por essa área. Bom, a cooperação técnica trouxe essa experiência. Nós fizemos um diagnóstico, você lembra? Fizemos um diagnóstico da Bahia inteira, entramos com a parte de sociologia também, para a questão do pertencimento, para trabalhar com as pessoas, com o morador da Bahia, dos municípios, entender culturalmente como é que era a relação de cada um. Eu queria até fazer uma parte, Santa Rosa. Geralmente, nas lives que a gente vem fazendo, uma das características é que o governo ele faz um pacote e manda para a comunidade aceitar o pacote da forma que ele manda, tipo o teleférico do alemão. E eu queria destacar o seu trabalho, porque dá preocupação em envolver as comunidades que estavam em torno da Baía de Guanabara, como as comunidades pesqueiras, as comunidades, as pessoas que estavam por lá, e foram feitas uma série de reuniões para introduzir com o pertencimento daquelas comunidades em relação à Baía de Guanabara. Eu só queria fazer essa intervenção porque é pouca gente que faz isso, e você fez isso. Eu queria te parabenizar por isso. Porque, na verdade, eu já vinha do trabalho da sociedade civil, né, de organização civil. Então, eu tinha já tenho esse espírito até hoje. Né? Acho que sem participação popular, compartilhada, integrada, isso não tem sentido política pública. Então, nenhuma das ONGs que já trabalhavam na Baía de Guanabara, desde o acidente da Petrobras, muitas delas importantes, como Onda Azul, Guardiões do Mar, Instituto Terra Azul, eu lembro disso. No mínimo umas 20 organizações sociais, a gente fez uma série de reuniões técnicas. O destaque que a gente faz era para o Instituto Baía de Guanabara, que tinha à frente uma pessoa que nos faz muita falta, que era a Dora Negreiros, uma pessoa que conhecia a Baía de Guanabara desde que a FEEMA foi fundada em 75, ela já se dedicava a esses estudos lá, e Dora criou o Instituto Baía de Guanabara, que já se dedicava integralmente a estudar a Bahia. Então, não só era importante, como o IBG, junto a essa atividade do Companheiro das Américas, ele já tinha feito um estudo de governança prévio. E a origem do PISAN, que foi dentro da Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, que é a FBDS, de uma reunião feita, inclusive, com uma pessoa da Agência de Proteção Ambiental Americana, foi quando o PISAN foi pensado mesmo, a verba, a conseguir esses recursos, ter a credibilidade que a gente precisa e tudo, já era dentro de uma organização civil, que é a FBDS. Então, isso já estava entronizado dentro da ideia do PISAN de ser uma coisa que sempre estaria consultando a sociedade civil. E isso foi desdobrar onde? Num recurso de 1 milhão, que aí eu tenho particularmente uma entrada mais particular nisso, porque a pessoa... Esse recurso era de um colega meu de faculdade, que eu fui formado em Engenharia Civil em Minas, e o Fernando Bretas estava nessa época no BID e foi designado para ser a pessoa que fazia essa ponte. E o Fernando sempre dizia, olha, vocês já passaram pelo PDBG, teve outros tantos projetos e investimentos, se vocês não criarem uma estrutura de governança, que era uma coisa relativamente nova, né, para a gente, hoje se fala em governança em tudo, em todas as empresas, em todos os setores empresariais de produção, dos governos. Agora, sem governança, com a participação dos vários setores de decisão, uma coisa equilibrada, que todo mundo opina, que dá importância à opinião, à receptividade dos usuários, não é possível fazer uma política acertada, né? Então, o Fernando falava, olha, nós vamos conseguir mais 1 milhão a fundo perdido para vocês criarem essa estrutura de governança. Aí a FPDS mesmo cuidou dessa componente, né? Foi feita uma série de ensaios para ver qual seria a melhor estrutura a ser criada. Isso demorou um pouquinho mais.
Mas aí, e todo o trabalho que a gente tinha feito, você deve se lembrar, a gente teve o problema do governo começar a ficar sem dinheiro, ter um problema da falência do Estado, e por uma decisão judicial, o recurso do PSAN estava no Caixa Geral foi arrestado. Do Estado, o dinheiro foi arrestado. Então, a sua pergunta tem sentido se a gente imaginar que, se isso não tivesse acontecido, todas as estações estivessem trabalhando com a carga que elas foram estruturadas para ter, né? Com a rede montada, com todo o sistema de dados que a gente conseguiu montar, que aí foi Heloísa Torres e o grupo que ela dirigia lá no 9º andar, a gente ficava no 12º, que montou essa base de dados. A gente já tinha um trabalho feito antes de dados do Guanabara Limpa, também na CEA. Infelizmente, depois saiu do ar, mas já era uma coisa de uma espécie de um portal de informações sobre a Bahia. E, concomitantemente, Cláudio, você vai lembrar, havia, na LERJ, por exemplo, havia a Comissão de Saneamento, que a Araspasa era como deputada que pilotava. Reuniões, trabalhando em cima dos municípios para saber quais eram os problemas de cada município, quais eram as demandas. Esse material todo está também disponível, que existe um acúmulo de informação, e depois eu fui reunir tudo isso num trabalho posterior ao PSAN. E o que aconteceu com a governança? A gente até apresentou no Museu do Amanhã, você deve lembrar, mas no final do encaminhamento da proposta de governança, dessa agência, inclusive pensando na criação de um laboratório que tivesse um centro de operações nos moldes de onde eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho na parte de inovação da prefeitura, mas dentro do COR, com uma sala de inovação dentro do Centro de Operações Rio. O sonho nosso da governança era ter um local como esse laboratório, que você pudesse ter todas as funções da Baía de Guanabara integradas dentro de um mesmo planejamento e você acompanhando e monitorando através de indicadores, conforme foi a orientação do pessoal da nossa cooperação técnica, a gente estaria numa outra situação hoje. Então, esses fatores que acontecem no sentido da gestão pública, da economia, e você vê que, por incrível que pareça, o Estado do Rio, tendo falido, né, Marcelo, para a gente pagar a dívida, que foi de 2,5 bilhões, do acordo que o Estado do Rio fez com o governo federal, através do Banco Paribas, nós temos que pagar uma dívida que a cédula de garantia do empréstimo foi a SEDAI, que é a nossa companhia de saneamento. Você imagina que coisa mais louca, quer dizer, um Estado endividado tem que empatar a sua companhia de saneamento. Que lucra 1 bilhão por ano. Imagina, como garantia de pagamento de um empréstimo que é o governo federal. Então, tem um problema federativo também nessa coisa toda, e que hoje a gente está vivendo essa situação, né? Então, assim, eu acho que o PSAN, cabe também uma revisão aqui no meu pensamento, Cláudio, que, na verdade, o PSAN não acabou, tá certo? Sim. Hoje o escritório do PSAN existe, uma parte dos recursos já tinham sido alocados na conta do próprio PSAN, não estava na conta do Estado. Então, esses recursos puderam, pelo menos, manter uma das componentes em funcionamento, que é a componente do bairro Cidade Nova, onde tem a sede da prefeitura ali. Então, o tronco ali da Cidade Nova. Então, ele está faltando um rabichozinho para emendar ali na Francisco Bicalho e levar. Agora, teve muita coisa interessante nesse meio tempo, na época da Olimpíada. Ali a gente tinha, você vai se lembrar, o Comperj estava lá em cima como investimento da Petrobras. Sim. E o Comperj estava puxando um consórcio chamado Conleste, que planejou projetos interessantíssimos, como a linha 3 do metrô, que ligaria Rio de Janeiro a São Gonçalo e Niterói, várias outras linhas de barca. Existia um momento no Rio de Janeiro de futuro, que era uma coisa muito impressionante. Projetos interessantíssimos de grande escala que dariam uma outra dimensão para o Estado. A gente não estaria na situação de penúria que a gente está hoje. A gente tinha todo um grupo trabalhando junto ao governo do Estado, era Vicente Loureiro que tocava, da Câmara Metropolitana. Né? Câmara Metropolitana. Eles desenvolveram um plano de desenvolvimento urbano integrado,
fazendo todo um trabalho, não só também absorvendo a área de saneamento através do Luiz Firmino, mas pensando toda a estruturação da região metropolitana em termos de transporte, em termos de economia, de ligações, de produção e de serviços. Isso está pronto, foi feito, inclusive o governo Witzel também assumiu, mudou um pouco a concepção desse grupo, dessa Câmara Metropolitana, criou um instituto chamado Rio Metrópole. Então, a gente tem estudos e estudos. As apresentações que eu faço, fiz algumas no Museu da Manhã, fiz no IAP, fiz na CAERJ, pós-PSAN, sempre no sentido de que estudos não nos faltam para resolver a questão do saneamento. Eu queria fazer um destaque, Márcio, mais um destaque, em relação ao produto da FBDS. A FBDS, ela não entregou um produto pronto. A gente estudou exaustivamente, consultamos o mercado. O que é FBDS? Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável. Sim. A gente criou dentro desse projeto uma empresa para fazer a governança da Baía de Guanabara, onde participariam entes públicos e privados. Isso. E eu queria, dentro disso, deixar a sugestão que o Rio de Janeiro, como capital, ele pode encabeçar, porque isso daí não é algo aleatório, isso é necessário para a gente recuperar a Baía de Guanabara. Nós precisamos, como a Baía de Chesapeake, nós precisamos de uma empresa gestora de governança da Baía de Guanabara. Inclusive, chegamos a fazer o projeto de lei. O Márcio Santa Rosa, ele se lembra disso. Isso é necessário. A Baía de Guanabara, ela atrai o turismo, ela tem uma grande capacidade de fazer a economia do Rio de Janeiro crescer. Eu queria deixar esse destaque, porque nós discutimos muito, como ele falou, participamos de seminários lá no mar, em outros lugares, saímos de lá com uma proposta pronta, feita por nós. A FBDS apenas ela orientava. E foi um trabalho muito bem feito, o produto está pronto, falta a vontade política de resolver. Bom, você sabe que... Eu queria só emendar. Por que vocês acham que isso saiu um pouco da agenda do poder público? Olha, como é que a gente está hoje, Marcelo? Sempre tem... É como um período de seca, né? Os períodos de enchente, período de muita chuva e depois período de pouca chuva. Sempre tem um fio d'água no rio que mantém a calha. Então, a água está sempre, mesmo que escassa, depois vem a chuva, vem a bonança, vem a abundância. Nós temos uma garantia que é o seguinte: lá atrás, eu participei da criação do CEIVAP. O que é isso? É o Comitê de Bacia do Paraíba do Sul. Isso quando eu estava em Minas Gerais ainda, se uniu 3 pessoas do estado, São Paulo, Rio, Minas, a gente fazia reuniões lá em Resende, foi criado o CEIVAP. Hoje, a agência de administração financeira, a agência executiva do CEIVAP, chama-se AGEVAP. A AGEVAP hoje é quem faz a administração dos recursos da lei e do Fundo de Recursos Hídricos do Estado, que é um dinheiro que pode ser investido em obras, em gestão hídrica, de recursos hídricos, tá certo? Então, o que acontece? A AGEVAP hoje, ela é a agência que dá assessoria ao Comitê de Bacia da Baía de Guanabara, que sempre existiu. Foi criado depois de toda essa questão do Paraíba do Sul da CEIVAP, do Comitê do Guandu, de onde vem a água para o Rio de Janeiro e tudo mais. Então, o Comitê da Bacia da Baía de Guanabara se manteve vivo, se manteve articulado. O comitê participou de uma iniciativa do próprio Museu da Manhã, com o Emanuel Alencar sempre à frente lá, com o Piquet, as pessoas sempre... O que acontece com o Museu da Manhã? O Museu da Manhã é um usuário da Baía de Guanabara e está plantado dentro da Bahia, tá certo? E sendo um centro de cultura, um centro de tecnologia, claro que chamaria a atenção deles a própria preocupação da gestão da Baía de Guanabara. Então, a ideia deles foi criar um observatório da Bahia.
A gente chegou a fazer algumas reuniões lá, importantíssimas, com mais de 100 pessoas participando, tá certo? E quem era o outro ator principal dentro dessas reuniões? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tá certo? Então, o Ministério Público tomou a questão da Baía de Guanabara para si, através do GAEMA, do José Maximino, e foram feitas várias propostas. Então, nesse interregno vamos dizer, de escassez de recursos que o Estado do Rio está vivendo, o GAEMA tomou a frente da negociação, tanto com o Estado do Rio, com o governador Witzel, quanto com a SEDAI, para que todo esse planejamento do PSAM não perdesse força. Tá certo, Cláudio? Então, no ano passado, o GAEMA já fez um TAC com o Estado, para que o Estado, através, mesmo que fosse pouco recurso do governador, de dotação orçamentária do Estado, pudesse manter as obras do PSAM em andamento, numa escala bem mais reduzida, mas mantendo essas obras. Mas sempre olhando o que o PSAM tinha planejado. Então, você tem 3 lotes lá em Caxias, mais na zona oeste do Rio, na zona norte, que estão integrados nesse projeto do TAC feito Ministério Público e Estado. E no mês passado, o GAEMA conseguiu fazer um acordo também de repactuação com a SEDAI, para a SEDAI pegar a parte do PSAM, que é de esgotamento sanitário, que vai dar ali no canal do Cunha, que é toda a parte do Alemão, toda a parte que vem da Serra da Misericórdia, os rios ali, que é Faria Timbó, e tudo isso está sendo pensado como um investimento da SEDAI, ela tem um prazo para cumprir isso, né? A SEDAI está dentro desse acordo feito através do Ministério Público, e fazer toda a despoluição do eixo Manguinhos, do eixo Faria Timbó, que é tudo que vem de poluição ali de cima da Zona Norte, para chegar no canal do Cunha, no canal do Fundão. Então, não é o caso de perder a esperança, a coisa não está parada, né? Tem sempre gente trabalhando, o comitê está ativo, acabaram de eleger uma outra pessoa agora, que é uma advogada que conhece muito de meio ambiente, para tocar a parte do subcomitê da Baía. O que acontece? Nós temos um comitêzão da Baía de Guanabara, né, Cláudio, que pega não só a Bahia, como pega também Maricá, como pega as Lagoas da Barra. Então, tudo isso está integrado dentro de uma gestão de sociedade civil, que é o comitê da Baía de Guanabara. Participa o Estado, participa a empresa. Agora, isso que o Cláudio falou é muito importante. Criar essa empresa para a gestão da Bahia. E o trabalho que eu me dediquei ultimamente, né, Cláudio, foi criar uma possibilidade de fazer o que a gente chama de valoração da Baía de Guanabara. O que é isso? Se você pegar todos os usos da Bahia hoje, a começar pela região portuária, o que existe de exportação e importação circulando na Bahia diariamente, o que se importa, exporta, a quantidade de tráfego, os navios de cruzeiro, de turismo, toda a operação de transporte dos barcos que entram e saem, que ficam fundeados na Bahia, mais a pesca, mais o turismo, que o Cláudio falou, mais lazer, recreação, mais os bens que a gente chama de bens intangíveis, que é a coisa da paisagística, a coisa cultural. Tudo isso hoje, nós temos 3 ou 4 economistas brilhantes aí, o Ceroa, o Carlos Ian, temos o Peter também, todos eles sabem como calcular qual é o valor dessa capacidade de resiliência da Bahia hoje. Tem um outro grupo que trabalha em cima do negócio chamado capital natural, que você avalia, tanto para vegetação, para parques, para florestas, quanto é que isso vale em termos de economia. Se você calcular isso, calcular quanto que a Bahia produz de economia e de lucro para as empresas que operam, você pode cruzar essas informações e criar um pacto, né, Cláudio? Através dessa empresa, para que esses recursos entrem para um fundo da Bahia. Se você criar um fundo da Bahia, a empresa administrar, você não corre o risco de ter essa questão dos governos, às vezes, ter uma gestão que pode dar mais certo ou dar mais errado, e você ficar sem caixa, arrestar recursos investidos de agências do exterior. Então, você consegue ter um fluxo de caixa de investimento que mantenha o segredo da história, sustentabilidade. Sem sustentabilidade, você não consegue manter um programa. Não sei se eu consegui ser claro assim. Não, foi bem claro. Inclusive, Santa Rosa, quando você fala da SEDAI, a SEDAI ela tem um papel muito importante. A SEDAI, ela fatura 1 bilhão por ano.
E, na minha visão, a empresa pública, o lucro da empresa pública, para mim, é o bem-estar social. Se desse R$1 bilhão, a SEDAI tira 300 milhões por ano para investir em saneamento, eu acho que a gente teria dado um grande passo. O outro exemplo é a questão de São Gonçalo. Já foi feito toda a canalização, está pronta ali para receber a estação de tratamento. Mas, infelizmente, pela burocracia do governo federal, da Secretaria do Tesouro Nacional, eles não entram com aquela questão do aval e, por isso, não liberam o recurso para terminar uma coisa que praticamente já está feita. E se isso não acontecer, podem ter certeza que ali vai ser criado um grande favelão, porque a infraestrutura já está construída. O que falta ali é o término de um projeto que foi começado pelo PISAN. Mas então, depois, se você quiser, a gente pode ver essa pactuação que foi feita entre o Ministério Público e a SEDAI. Praticamente todas essas obras que a gente planejou lá no PISAN, elas estão sendo repensadas, né, dentro de uma outra. Nós estamos agora com 5 anos desse período aí de hiato, né, entre uma coisa e outra. Mas isso é que é interessante. É muito importante a gente sempre entender que nada do que foi feito antes pelas equipes que trabalharam no PDDG, todo o pessoal da CEA, todas as áreas de governo, sociedade civil, essas cooperações que a gente fez, nada disso está perdido. Entendeu? Nada foi perdido, pelo contrário. Eu mesmo tenho esse material guardado comigo, fica à disposição das pessoas, tem muito mais gente. As universidades têm, a COP tem estudos fantásticos que eles fizeram através desses laboratórios, de laboratório de hidrologia. Imagina tudo que Niterói já avançou em termos de saneamento. Quer dizer, tem uma massa crítica de conhecimento que você tem que ajustar a política pública, como você fala, tem que ter esse nível de entendimento. Município, Estado e governo federal, dentro de uma mesma linha, já que o bem público, uma Baía de Guanabara, é um acervo de patrimônio mundial. Quer dizer, a gente chegou a estudar isso bem. Não, você imagina se o Rio de Janeiro não existiria sem Baía de Guanabara. Se voltar os tamoios lá atrás, os franceses, os portugueses, todos os ciclos econômicos que a gente passou para chegar na coisa da urbanização, da industrialização, a Baía de Guanabara é a razão de ser do Rio de Janeiro. Foi um fenômeno de rio, na verdade, a Bahia que criou a cidade, né? É uma maravilha, né, ter essa coisa, né? Os tamoios deram o nome de seios do mar, né? E já é um negócio lindo. Guanabara. Muito lindo. Mas a gente pode acreditar que um dia a gente vai ver a Baía de Guanabara recuperada? Isso é muito difícil de acreditar, ou é uma questão que você falou de ajustar os interesses do poder público e da capacidade técnica das pessoas que acreditam nisso? É isso, sempre ter um alinhamento das políticas de município, Estado, né, e governo federal, porque a questão dos recursos hídricos, agora a gente está com o marco civil novo de saneamento, tem muita discussão em torno disso, quem é que tem a titularidade sobre esgotamento na cidade, aí tem um imbróglio aí entre o município e a região metropolitana, mas a nossa capacidade vai ser maior de poder resolver esses conflitos. Está tudo planejado, Marcelo, sabe? Tem plano que você não imagina para virar região metropolitana. Muito material. E nós temos uma coisa agora que joga a nosso favor, que é a inovação. Nós temos uma capacidade de tecnologia hoje, de dados, de informação. Tem uma organização que eu conheci, chamada Figital, que eles fizeram um acordo com a Marinha. Figital. Eles é uma startup que começou, se não me engano, lá no Parque Tecnológico do Fundão. Eles desenvolveram sensores e a Marinha, então, fez um contrato com a Figital de monitoramento por sensores da entrada e saída de barcos, até por causa da questão da entrada de armamentos e tudo mais. Então, hoje você tem a própria Marinha usando de uma solução tecnológica inovadora de uma organização, de uma startup, para fazer um trabalho na Baía de Guanabara de monitoramento de embarcações e tudo mais. Então, a partir desse trabalho, a gente pensou em fazer um que seria, hoje,
quase todos os municípios estão investindo em tecnologia, estão investindo em centros de operações, né, seja na área de segurança, na área de transporte. Todos os setores hoje estão absorvendo muito bem a tecnologia de informação e comunicação. Seriam os municípios terem a capacidade de monitorar onde estão os pontos de despejo, né, Cláudio, de resíduos para os rios que vão dar na Bahia, onde tá o derramamento de esgoto. Se você conseguir manter uma rede tecnológica que consiga monitorar isso, para que em tempo real você saiba onde estão sendo feitos os despejos, você consegue, através dessa empresa de governança, né, da Baía de Guanabara, monitorar e coibir esse tipo de uso indevido da Bahia, e mesmo antes, dos rios, né? Porque se você não resolver o problema dos municípios, de resíduo, de água que escoa, de esgoto que está canalizado em rede pluvial, né? Ou mesmo da capacidade de gestão de cada município, você também não resolve. Então tem que ter essa visão que o PSAN já tinha, mas mais ampliada, e hoje ampliada pela capacidade tecnológica que os municípios podem ter. Tá certo? Então, quanto tempo vai demorar, a gente não sabe. O marco do saneamento está dizendo que agora todo o saneamento, a universalização do saneamento tem que estar feita até 2033. Tá certo? Esse é o prazo que está sendo dado por esse marco civil, que agora falta só o governo, o presidente sancionar, tá certo? Mas a política está avançando e estamos aí, né, Cláudio? Sempre com a disposição. Parabéns. Maravilha, a gente está com 40 minutos. Eu queria pedir para a gente encerrar aqui, eu agradecer muito a participação de vocês. É um assunto muito bom sempre falar do Rio de Janeiro, e falar de meio ambiente é importante, que trata de educação e cultura, para que as pessoas possam. Eu sempre acho que meio ambiente tem muita relação com a cultura, né? Então a gente tem que valorizar a cultura e o meio ambiente sempre como uma forma de melhoria de vida das pessoas. E queria deixar para vocês aí a palavra final para a gente poder encerrar o vídeo. Um agradecimento aos dois pela participação no Conversa Boa, Cláudio e Márcio. Cláudio. Eu queria agradecer de coração a participação do Márcio Santa Rosa. Ele nos deu uma aula sobre Baía de Guanabara, e o que eu fico mais impressionado com o Márcio é quando ele fala da Baía de Guanabara, a paixão que ele fala. Ele coloca ali a vida dele. Eu sou testemunha disso. Nas reuniões que nós participávamos no PSAN, nós, quando conversávamos sobre qual modelo criar de gestão, de governança da Baía de Guanabara, a gente viu o coração do Márcio Santa Rosa lá. E eu tenho certeza, Márcio, que a gente vai voltar a trabalhar junto um dia para a gente fazer acontecer essa empresa de governança da Baía de Guanabara. Muito obrigado pela sua participação, e também, Marcelo, muito obrigado, sou muito grato pela forma que você conduz a nossa Conversa Boa. Amanhã teremos um bate-papo com o pessoal da FAETEC, onde eu fui vice-presidente. Nós vamos falar amanhã sobre educação à distância, educação remota e educação presencial, porque as escolas privadas estão vendendo uma educação que não é à distância, e as escolas públicas estão, mais uma vez, sem condições de dar esse conteúdo para os alunos, porque sempre quem sofre são as populações mais pobres. Então, amanhã a gente vai bater um papo por isso, sobre isso, inclusive falando do papel do professor nesse novo desafio de educação remota e de educação à distância. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Marcelo de Barros. Um abraço, tudo de bom. Um abraço. Valeu. Um abraço. Valeu, um abraço. Até breve. Até breve.